Valeu, galera. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre força resultante. Em um acidente, um carro de 1.200 kg e velocidade de 162 km por hora chocou-se com um muro e gastou 0,3 segundos para parar. Qual a força que o muro aplicou no carro? Vejam bem, pessoal, temos que fazer em 3 etapas, tá? A primeira etapa é converter a velocidade, a segunda etapa é calcular a aceleração e a terceira etapa é calcular a força. Nós precisamos da aceleração para poder calcular a força sobre o carro e por isso a gente vai precisar saber a aceleração. Como a gente precisa saber a aceleração, nós precisamos saber a velocidade em metros por segundo. Como a velocidade aí é dada em quilômetros por hora, nós vamos ter que converter a velocidade. Notem que o raciocínio é feito de trás para frente. Eu quero saber a força, para saber a força eu preciso da aceleração, para saber a aceleração eu preciso converter a velocidade. Mas aí nós vamos fazer esta sequência, tá? Primeiro converter a velocidade, depois calcular a aceleração, para por fim calcular a força. Bem, vamos converter a velocidade, né? Primeiro nós temos que a velocidade é de 162 km por hora. Para convertermos a velocidade, nós vamos dividir o 162 por 3,6. Lembrando que esse 3,6 é um fator que surge da conversão de unidades, né? 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Quando você faz a regra de 3, você vai ter que é uma divisão, né, por 3,6. 162 dividido por 3,6 é igual a 45 metros por segundo. Tendo que a velocidade é 45 metros por segundo, vamos calcular a aceleração. A velocidade, 45 metros por segundo, a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT. Como nós temos que a velocidade é 45 e ele vai chegar a zero, a variação de velocidade vai ser de 45 metros por segundo. E o tempo para isso é de 0,3 segundos, que foi dado na questão. Assim, a aceleração, quando nós dividimos 45 por 0,3, nós vamos obter o resultado de 150 metros por segundo ao quadrado. Dessa maneira, vamos calcular a força. Temos que a aceleração é de 150 metros por segundo ao quadrado e que a força é igual a massa vezes a aceleração. Como queremos saber o valor da força, nós vamos ter 1.200, que é a massa, né? 1.200 quilos, vezes a aceleração, ou neste caso a desaceleração. A aceleração, como vimos, é de 150 metros por segundo ao quadrado, portanto, a força é de 180 mil newtons, ou 180 quilonewtons. Vamos para a próxima questão. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 60 newtons e 20 newtons. Então, qual é a aceleração do corpo? Vamos lá, pessoal. A gente tem aí um corpo de 20 kg e temos uma força atuando sobre ele de 60 newtons e uma outra força atuando na mesma direção, porém em sentido oposto, de 20 newtons. A força resultante é, neste caso, a soma vetorial das forças. Como eles estão na mesma direção, nós temos uma soma, né? Onde eu vou ter 60 mais 20. Só que esse 20 está na direção oposta. E a gente vai botar um sinal negativo para indicar a direção oposta. Então, 60 menos 20.
60 menos 20 é igual a 40. Então, a força resultante sobre o corpo é igual a 40 newtons. Mas eu não quero a força, eu quero saber qual é a aceleração sobre o corpo. Assim, teremos que a força é igual a massa vezes a aceleração. Como a força é de 40 newtons e a massa é de 20 kg, a aceleração vai ser igual a 40 dividido por 20. Assim, nós temos que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Nessa próxima questão, nós vamos calcular, vamos lá, vamos ver o que é que ela pede. Os módulos da força representadas na figura são de F1 de 30 newtons, F2 de 20 newtons e F3 de 10 newtons. Qual o módulo da força resultante? Bem, vamos imaginar que essas três forças atuam sobre o mesmo corpo, tá? Notem que elas estão disponíveis em duas dimensões. Então, vamos imaginar que elas são coplanares. E, por estarem em duas dimensões, elas estão em direções diferentes e em sentidos diferentes. Para que a gente possa calcular o módulo da força resultante sobre o corpo, nós vamos ter que calcular a decomposição da força F2 nos eixos X e Y, e nós vamos ter que somar essas componentes das forças em X e em Y para poder achar o valor resultante. Então, vamos ver os valores das forças nos eixos X e Y. No eixo X, nós vamos ter que... Quais são as forças que estão no eixo X? Nós temos o F1, que está completamente no eixo X. Nós temos, como a força 2 faz um ângulo de 60 graus com o eixo X, nós vamos ter uma composição desta força no eixo X. Esta composição nós vamos chamar de F2x, e F2x está ligado ao eixo X através do cosseno. Se você colocar um triângulo aí, você vai ver que o eixo X seria o cateto adjacente ao ângulo e, portanto, nós vamos usar o cosseno do ângulo aí para fazer esse cálculo. O F3 ele está unicamente no eixo Y, por isso nós não vamos utilizar F3 para calcular o valor da componente no eixo X. Assim, Rx, que é o que nós vamos chamar de componente da força resultante no eixo X, tá? Rx vai ser igual a F2x, que está do lado positivo, menos F1, que está do lado negativo. Por isso, o sinal de menos no F1, tá? Porque como o F1 aponta para a direção negativa do eixo X, nós vamos considerar o valor dele negativo. F2x vai ser igual a 20, que é o módulo da força 2, vezes o cosseno do ângulo de 60 graus, que é meio. Então, nós temos que F2x vai ser igual a 20 vezes meio, que é igual a 10 newtons. Tá? Então, a força resultante, a componente x da força resultante vai ser 10, que é o F2x, menos 30. Assim, o componente x da força resultante é menos 20 newtons. Vamos ver agora no eixo y, tá? No eixo y, nós vamos ter que Ry, que é o componente y da força resultante, vai ser igual a F2y, que é o componente y da força 2, menos F3. Lembrando, F2 está no lado positivo do eixo y e F3 está no lado negativo do eixo y. Por isso, o sinal de negativo no F3, ok? Bem,
nós vamos ter então que F2y vai ser igual a 20 vezes o seno de 60 graus. Porque se você colocar aí, fechar um triângulo, você vai ver que a componente y vai ser o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Por ser o cateto oposto, nós vamos ter uma relação de seno. Assim, F2y vai ser igual a 20 vezes 0,87. 0,87 é aproximadamente o valor do seno do ângulo de 60 graus. Tá? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,87. Assim, nós vamos ter que F2y é igual a 17,4 newtons. Tá? A força resultante em Y, Ry, vai ser igual a 17,4 menos 10, que é de menos 7,4 newtons. Assim, nós podemos calcular agora o módulo do vetor R, já que nós temos as componentes Rx e Ry, nós podemos agora fazer uma soma, né, e achar o módulo de R, onde o módulo de R vai ser igual a raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Assim, nós vamos ter que R é igual a menos 20 ao quadrado mais menos 7,4 ao quadrado. Vamos ter que R vai ser a raiz de 400 mais 54,76. A raiz de 454,76 vai ser aproximadamente igual a 21,33, sendo o módulo da força resultante igual a 21,33 newtons. Ok? Valeu, pessoal. Até mais.